Oi, gente, tudo bom? Eu estou aqui para ler mais uma vez uma passagem bíblica, né? Bastante valiosa, assim, a Bíblia toda é. Mas essa passagem, ela fala de uma pessoa específica, né? Na Bíblia, que nos deixa um grande exemplo em simplicidade e humildade e compromisso com o Senhor, né? É o que nós cristãos devemos ter. Aquele que começa a conhecer Cristo Jesus, a Deus, amar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem servimos, se comprometer de fato e em verdade. Então, nós vamos ler aqui em Mateus, certo? Capítulo 11, vai ser dos versículos 7 ao 19. Vamos fazer uma leitura direta e depois eu vou dar só uma pequena explicação para não ficar muito longo o texto, certo? E o Espírito Santo vai colocar nos teus ouvidos como deve ser levado aos teus ouvidos, assim como os meus. Então aqui diz o seguinte, o título, o subtítulo, né, de Jesus dá testemunho de João. Lembra que eu já falei um vídeo que Deus dá testemunho? Deu testemunho de Jó e tem outras pessoas. E aqui Jesus dá testemunho. João, olha que privilégio, né? Mas que João é esse, diz? É o João o apóstolo? Ou não, esse aqui é o João o Batista. Que no caso, pela genealogia, quando a gente vai ler em Mateus, seria o primo, o segundo primo de Maria, né, que carregou Jesus na barriga, e primo de Jesus seria o segundo primo, né? A gente até já falou aqui que ele pulou, né, na barriga de Isabel, foram vídeos anteriores que eu falei. Então vamos continuar falando sobre Jesus dá, já que nós já citamos que João se alegrou, né, ao ouvir a voz de Maria dizendo sobre o Senhor e Salvador chegando. Vamos ler então Jesus dando o testemunho aí em relação a João, que diz assim, outra referência em Lucas 7, 24 a 35. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João, que saíste a ver no deserto? Foi uma pergunta. Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não pranteastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, para vocês entenderem, para nós entendermos, por que Jesus deu esse testemunho, né, aos seus discípulos, às pessoas, sobre João, né, testemunho de João. Se você ler os versículos anteriores, no capítulo 11, logo no início, você vai ver que Jesus, ele, quando acabou de sair, né, dando instrução aos seus 12 discípulos, foi pregar nas cidades, nas regiões, né? E quando João, no cárcere, ouviu falar sobre as obras de Cristo,
mandou pelos seus discípulos perguntar-lhes: És tu que é aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu: Ide a contar a João, como está aqui no versículo 4, né? As coisas que eu vi e vejo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o evangelho. E é bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Então, assim, Jesus, ele deu uma resposta a João e deu testemunho de João aos seus discípulos e às pessoas que ouviam, que João Batista teve uma missão específica. Até ele foi profetizado, né? Foi dado como profeta profetizado. As leis também. Por que até João? Porque ele estava designado a anunciar a vinda de Cristo, né? João foi preparado por Deus, enviado a Isabel a ter cuidar também, filho de Isabel, filho de homem e mulher, e cresceu e ali ficou, né? Hoje nós chamamos de missionários. Vamos ser os João Batistas de hoje, minha gente. Os missionários são os João Batistas de hoje, certo? Anunciando a vinda de Cristo. Mas todos nós precisamos ser João Batista. Nós, eu, você, aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de Jesus Cristo que veio, morreu, ressuscitou, nós devemos querer e somos os João Batistas de hoje, né? É uma comparação que eu faço assim, de uma maneira amiga, uma maneira abençoada, em retratar a importância de anunciar o Evangelho de Cristo. Porque João foi determinado por Deus para anunciar a vinda de Cristo. Aquele que curaria, que faria muito mais que ele, que as pessoas respeitavam já, né? Tinha, inclusive Herodes, né? Respeitava, tinha até assim um medo, Herodes tinha, né? Ele fala com Deus, né? Ele é um homem de Deus, sabia, né? Ele tinha esse respeito, ele sabia. E por mais que ele mesmo tenha mandado cortar a cabeça, foi para não se desmoralizar na parte humana, como um rei de frente às pessoas que vocês já ouviram essa história, tem na Bíblia, é um fato real, a gente já comentou. E ele fez contrariado, né? Mandar cortar a cabeça de João. Mas João já estava no cárcere, né? Quando Herodíade mandou sua filha pedir, né? Dançar e pedir. E aí, o que aconteceu antes? Ele no cárcere, falaram para João sobre Jesus, e Jesus, que também já tinha batizado João, viu esses milagres, esses prodígios, então teve certeza de que era ele, porque a palavra de Jesus respondeu a ele, né? E uma forma respeitosa de agradecimento e ainda, né, deu testemunho dele, não é isso? Deu testemunho em dizer que João, se vocês esperavam ver o Elias, foi como João, o espírito de Elias, né, que também fez prodígios na época mandado por Deus, antes, né, deles. E João também, dito aqui, né, no versículo como o Senhor falou, o 13 diz: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, né? Até João, porque Jesus já estava em terra. E se quiseres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, assim, Jesus honrou também João, né? E muitos outros também continuaram a falar sobre Jesus. É o Elias, porque as pessoas perguntavam e falavam também, né? Mas a gente sabe que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E assim, João Batista foi enviado como mensageiro de Deus. Veja, eu vou chamar de cargo, assim, função. Veja que privilégio, né? As obras que João teve na terra. João não falava nada da vida dele. João não comentava nada da vida dele. O que diz a Bíblia sobre João não fala muito sobre a vida de João. Fala assim, que ele se vestia de vestes, né? E que ele, simples, né? E que ele comia gafanhoto e mel. Por isso que a Bíblia diz que ele não comia nem bebia, porque ele não era de beber vinho, não era de comer carne nem nada disso, mas se alimentava. Ele esperava no Senhor para se alimentar. E eu acredito que outras pessoas davam outros tipos de alimento a ele, mas ele comia a parte gafanhoto e mel, né? Como a gente já falou, já citamos aqui em outros vídeos. E assim, você pode ver que as obras de João foi anunciar a vinda de Cristo. E Cristo também, né? Que quando já estava em terra, né? Ele dali em diante, enviado como Filho único de Deus, né? Para cumprir a sua missão. Era nos salvar da escravidão e nos perdoar dos nossos pecados
e fazer todos aqueles milagres que até hoje Ele faz através da nossa fé, certo? E Jesus, Ele também citou aqui como as pessoas, os fariseus na época falavam que João não comia, bebia, tem demônio. E Jesus, quando veio comendo e bebendo, e eles falavam que era um comilão, bebedor de vinho, tudo quer dizer, eles não olhavam as obras, né? Não olhavam o que eles tinham vindo fazer, a sua missão, né? Jesus também não ficava falando da vida dele quando criança, isso, aquilo. Não, ele só falava da vida dele com o Pai. O Pai estava nele, ele no Pai, que era enviado para cumprir a missão que o Pai determinou, né? Então, assim, gente, a sabedoria justificada, entretanto, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Temos que ter sabedoria nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? E eu gosto sempre de dizer uma frase, tem até uma música que diz: menos de mim e mais de ti, menos de nossas vidas, mais, né, da palavra, do amor do Senhor Jesus, né? Não importa como o que diz já faz, o que diz já vive, como o que ela gosta de fazer, o que ela veste, o que ela... Não, gente, isso não importa. Quem de convívio, né? Aquelas pessoas mais de convívio acabam sabendo, porque tá ali morando com você, tudinho, tal, família, um esgoto mais próximo. Mas não é para o cristão viver fazendo essas coisas direto. Eu não vejo assim. Por quê? Porque temos que falar do amor de Deus, seja nas nossas atitudes, na nossa vivência, seja nas nossas ações, seja nas nossas palavras, certo? Vamos vivenciar esse amor, vamos dar mais crédito ao amor de Deus e vamos deixar as coisas materiais, as coisas que não são tão essenciais para a vida espiritual das pessoas de lado, né? Vamos deixar elas, só vamos trabalhar nelas à parte para que sejam melhoradas e que sejam equilibradas e que sejam também de testemunho, mesmo no silêncio, não é isso, gente? Então vamos viver assim, vamos cada um vivendo conforme João nos ensinou, que devemos fazer a obra do Senhor com dignidade, com respeito, sem estar querendo se amostrar e falar mesmo da palavra e da vinda do Senhor. E ali eu acredito que mesmo ele sendo levado à condenação de morte, João, ele morreu em paz, morreu tranquilo, porque ele cumpriu a mensagem dele, ele foi o mensageiro, a mensagem dele entregue, ele cumpriu a missão dele, e quando foi a hora dele, que ele sabia que ele teria que recuar menos dele e mais do Senhor, né? Que ele mesmo disse isso, que eu diminua e que ele apareça, né? Essa frase já veio de João, né? Que eu diminua e que ele apareça, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, né? E aqui, gente, é o texto, eu terminei esse texto maravilhoso, tomo para mim, tome para você também, porque você aprendendo, eu vou estar aprendendo junto, nós estaremos aqui sempre aprendendo a palavra bendita do Senhor. João Batista, quando mandou os mensageiros para saber, né, sobre Jesus, Jesus deu uma resposta a ele. Então, sempre que você falar com Jesus, ele vai te dar uma resposta, certo? É isso, essa mensagem que eu quero deixar para mim, para vocês, porque antes de vocês está para mim primeiro, sempre, para me fortalecer. E aí, que Deus possa cada vez mais usar a gente, como João Batista, e que possamos estar nos pés do Senhor, orando, jejuando, para quem sabe jejuar, orar, agradecer, né? Ajudar as pessoas no seu nível de possibilidade e também orando principalmente, né? E orando por missões também, porque os nossos missionários são o João Batista de hoje, eu sou o João Batista de hoje, você é o João Batista de hoje, e você que não é ainda, queira ser o João Batista de hoje. Então abre o coração para Jesus, aceita Ele no teu coração. Ele não foi simplesmente apenas um profeta, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o Filho de Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o princípio e o fim, o único, o eterno, aleluia, o Deus glorioso e maravilhoso, a nossa existência, a nossa essência, o Pai do nosso querido Senhor e Salvador, que hoje é um só e sempre será. Então Deus possa abençoar você, que o Espírito Santo possa tocar em seu coração hoje e sempre, e sua família seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.